Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho da Casa Espírita Eurípides de Barçanufo, da cidade de Franco da Rocha. Vamos agradecendo a Deus e a Jesus por mais esta oportunidade de estarmos reunidos através deste canal, neste momento em que o distanciamento social se faz necessário. As reflexões desta noite será sobre a cólera. No capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata sobre o tema Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, no item 9 e 10, vamos encontrar duas mensagens que foram dadas na França no ano de 1863. O espírito que nos legou a primeira mensagem se identifica como um espírito protetor. E o espírito que deixou a segunda mensagem assina com o nome de Hahnemann. Eu não sei se é essa a pronúncia correta, tá? Podemos entender a cólera como reação emotiva de raiva e de ira. O espírito protetor, no item 9, esclarece que as origens dos acessos de ira, de raiva que nos acometem, nos assemelhando ao bruto, que nos faz perder a razão, o bom senso, tem como base o orgulho ferido. Ele faz a seguinte colocação: não é o orgulho ferido por uma contradição que vos faz repelir as mais justas observações e rejeitar encolerizados os mais sábios conselhos? O orgulho, ele cega a nossa alma. Ele impede de nos reconhecermos falhos, de que não estamos acima de ninguém. Devemos tomar muito cuidado quando, em circunstâncias, nos julgarmos mais do que somos. O orgulho impede o reconhecimento de nossas fraquezas. O ego orgulhoso, quando se sente ameaçado, encoleriza-se. É a maneira que encontra para se fazer forte, para se fazer melhor, ao contrário do ego que já adquiriu a humildade. Este procura equilibrar-se diante das situações adversas, ao seu modo de agir e pensar. Não impõe seus pensamentos e vontades a ninguém, pois se reconhece em aprendizado. Prisma pelo diálogo de ideias e não de imposições. O orgulho atrasa nosso progresso. O espírito Adolfo Bispo de Argel, no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz que o orgulho é a fonte de todos os nossos males. No terceiro parágrafo do item 9, é feita a seguinte observação: em seu frenesi, ou seja, em seu ataque de raiva, de ira, o homem colérico a tudo se atira, à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os, porque lhe não obedecem. Então aqui ele se refere
aqueles atos enfurecidos de jogar objetos, de esmurrá-los quando estes não funcionam, né? Quando não obedecem. E ele continua dizendo assim, o espírito protetor: ah, se nesses momentos pudesse ele observar-se a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Imagine ele por aí, que impressão produzirá nos outros, quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo. Cumpria-lhe esforçar-se para vencer uma tendência que o torna objeto de piedade. O espírito protetor explica que a cólera nada resolve. Pelo contrário, altera a nossa saúde, comprometendo até a vida. Porque num ataque de raiva, nós podemos nos colocar em risco. O espírito protetor, ele diz que nós somos a primeira vítima da nossa fúria. E vejamos bem, após um ataque de raiva, já mais calmos, é possível a gente observar todo o prejuízo emocional que tal tendência causou em nós. Provavelmente seremos acometidos pela culpa, mas sejamos fortes para reconhecer a nossa falha e não terceirizarmos a nossa responsabilidade, dizendo assim: se agir dessa maneira, a culpa é do fulano que me provocou. Este pensamento é um pensamento equivocado. São as artimanhas do ego orgulhoso, buscando, na verdade, proteger-se do sentimento de culpa, de ter falhado, de ter sido fraco. O que de nada adianta, pois aprendemos com a doutrina espírita que somos os responsáveis pelo que falamos, pelo que fazemos. Nós temos o livre-arbítrio e respondemos pelo mau uso dele. O espírito protetor conclui sua mensagem com as seguintes palavras: em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isto deve bastar para induzir o homem a esforçar-se pela dominar. O espírita, ao demais, é concitado a isso por outro motivo: o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristã. Ou seja, diante do descontrole, deixamos valiosas oportunidades no campo do bem passarem. E além de que, como ele coloca aqui, a cólera, ela é contrária à caridade e à humildade cristã, né? Contrária aos ensinamentos que Jesus nos deixou. No item 10, o espírito Hahnemann explica que tanto as virtudes como os vícios
são características do espírito. E cita o seguinte exemplo: um espírito pacífico, ainda que num corpo bilioso, né? Ou seja, num corpo truculento, será sempre pacífico. E que um espírito violento, mesmo num corpo linfático, num corpo mais frágil, não será brando, porque não é o corpo que dá cólera ao espírito, não é o corpo que traz os vícios ao espírito. Tudo está em nossa essência, tudo está em nós, tudo está em nosso espírito. Ele diz que o homem deformado, e aqui ele está se referindo às deformações do corpo físico, não pode tornar-se direito, porque o espírito não tem nenhuma ação sobre isso, mas pode modificar o que é do espírito, quando quer com vontade firme. Vamos exemplificar essa colocação. Vamos pensar num corpo paralítico. O espírito que está neste corpo, ele nada poderá fazer para reverter tal situação. Mas o que vem do espírito, como os vícios, este sim, o espírito pode corrigir com vontade firme e perseverança. Hebneman afirma que é falsa a ideia de que não seja possível reformar a própria natureza, e que muitos utilizam-se dessa fala para desobrigar-se dos esforços exigidos para a correção dos defeitos, e que o homem só se conserva vicioso porque quer permanecer vicioso. Ele diz que todos podem corrigir-se. Caso contrário, a lei do progresso não existiria para o homem. Muitos dizem assim: eu nasci assim, eu sou assim, eu vou morrer assim. E aí nós chamamos da síndrome da Gabriela, né? São aqueles que se acomodam e não querem esforçar-se para fazer as mudanças necessárias. Na lição de hoje, ficou muito claro que nós temos condições para fazer as mudanças que devem ser feitas em nós, que nós podemos vencer os vícios que carregamos há sei lá quanto tempo, né? Basta nos dedicarmos a isso. Também é claro que as transformações, elas não ocorrem do dia para a noite. É um processo. Porque esses vícios, eles nos acompanham já há muito tempo. Então, simplesmente dormir dizendo assim: não serei mais orgulhoso. Eu não vou acordar não sendo mais orgulhoso. É um processo de muita reflexão e é um processo mantendo a vontade firme no campo da mudança, né? É perseverando. Só assim a gente vai conseguir vencer o que nós temos que vencer em nós. E para concluirmos
as reflexões de hoje, vou fazer uma leitura que está no livro cujo nome é O Espírito da Verdade. Esse livro, ele foi psicografado pelo médium Chico Xavier e Valdo Vieira. Neste livro nós encontramos mensagens de diversos espíritos. E a mensagem que vou compartilhar com vocês, ela foi psicografada pelo espírito André Luiz. É a lição de número 45, intitulada Cólera. Então, André Luiz nos diz o seguinte a respeito do tema de nossas reflexões desta noite. A cólera apresenta 10 negativas complexas que induzem a melhor das criaturas à pior das frustrações. A cólera não resolve, ela agrava. Não resgata, complica. Não ilumina, escurece. Não reúne, separa. Não equilibra, desajusta. Não reconforta, envenena. Não favorece, dificulta. Não abençoa, maldiz. A cólera não edifica, ela destrói. Evite a cólera, como quem foge ao contato destruidor de alta tensão. Então, aqui ele compara a cólera, a raiva, a ira, com fios de alta tensão, que ela é tão destruidora quanto. Mas se você amanhece de mau humor, antes que o flagelo se instale de todo na sua cabeça e na sua voz, comece o dia rogando comece o dia rogando a divina bondade, o socorro providencial de uma laringite. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos então fazer as reflexões desta noite, as vibrações desta noite. Vamos elevando os nossos pensamentos até Deus, até Jesus, e vamos vibrando luz, saúde, paz ao nosso querido e amado planeta Terra. Vamos vibrando também pela natureza que propicia a nossa passagem de aprendizado no planeta. Vibremos saúde aos enfermos do corpo e da alma. Vibremos união e reajuste familiar. Que o perdão, a compreensão, o diálogo não falte nos lares. Vibremos pelos trabalhadores e por todos os nossos irmãos que encontram-se desempregados. Vibremos pelos nossos irmãos que vivem a prova ou a expiação de viverem pelas ruas. Vibremos pelas crianças, pelos jovens, pelos idosos do nosso planeta. Vibremos por todos os governantes do planeta Terra. Que todos possam governar segundo as intuições que lhes são trazidas através dos benfeitores espirituais.
que as suas decisões sejam decisões de amor e de muita luz, pensando sempre no progresso dos seus governados. Vibremos por todos os nossos irmãos que encontram-se encarcerados. Vibremos pela reabilitação de cada um deles. Vibremos pela solidariedade e respeito entre as pessoas. Que a palavra empatia deixe de ser apenas pronunciada para tornar-se ação entre nós. Vibremos por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, desejando a cada um deles que esse retorno seja de paz, seja um retorno de alegria, que seja um retorno tranquilo. Vibremos por aqueles espíritos que estão reencarnando no planeta Terra para mais uma oportunidade de aprendizado. Vibremos pelos nossos familiares, por nossos amigos, colegas de trabalho, vizinhos e por aqueles, sejam eles encarnados ou desencarnados, que consideram-se nossos inimigos. Vibremos por nosso lar, desejando paz, e com a permissão de Deus e de Jesus, vibremos por nós mesmos, para que possamos despertar para as verdades espirituais e assim enchermos-nos de coragem e confiança para fazermos as mudanças que se fazem necessárias. Vibremos também resignação e compreensão para aceitar o que não pode ser modificado. E agora, meus amigos, com os nossos pensamentos entrelaçados na fé e no amor do Cristo, vamos fazendo a oração que Ele nos ensinou. E vamos dedicar as vibrações dessa oração a todos aqueles nossos irmãos que encontram-se desanimados e sem expectativa em relação à vida. E que essas vibrações cheguem até eles, restaurando a fé e a confiança de cada um. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos também agradecendo a Jesus, a Maria de Nazaré, aos nossos anjos de guarda, ao mentor da Casa Espírita Eurípides de Barçanufo e a toda a espiritualidade amiga que cuida de cada um de nós e cuida mesmo, cuida com muito amor, eles cuidam com muito zelo para que possamos trilhar o nosso caminho evolutivo e nos aproximarmos cada vez mais do nosso Criador. Graças a Deus.
e que a doce paz do nosso querido e amado Mestre esteja hoje e sempre com todos nós. Um grande abraço a todos e até o próximo Evangelho, se Deus e Jesus assim nos permitir. Graças a Deus.